Olá, meus queridos, minhas queridas. Eu tenho a grande honra hoje, além de trazer esse tema fantástico, e eu vou abordá-lo não só à luz da psicoterapia, mas também da alquimia. Chamei uma convidada maravilhosa, linda, escritora, consteladora, trabalha com Theta Healing. A Rafa Baldiceira vai estar comigo. Eu espero que todos vocês estejam curtindo esse movimento de lives, que esteja aprendendo alguma coisa, porque sempre temos oportunidade de aprendermos algo quando estamos abertos, quando estamos disponíveis. E os convidados que eu tenho trazido, cada um chega com um olhar, cada um chega com um conhecimento. Eu acabei de gravar um vídeo agora dizendo que, apesar de estar aí há 26 anos fazendo trabalhos nessa área da psicoterapia, da psicanálise, da psicologia transpessoal, eu também não estava pronta para essa pandemia. Também me pegou de surpresa. Acho que assim como eu, pegou várias pessoas, né? Mas o que nós podemos fazer nesse momento onde o planeta está recebendo tanta energia? Claro que tem muita gente reclamando da situação, mas a Terra está passando por um processo. Como é que nós podemos auxiliar a grande Mãe Terra nesse processo? Então, talvez não seja querendo curar lá fora, não é? Como a Ingra tão bem falou, tudo o que acontece lá fora diz respeito ao que está aqui dentro. E se eu começo curando as minhas próprias dores, se eu começo curando aquilo que ainda é traumático, eu posso evoluir. E eu tenho algo assim para dizer a vocês, sabe? Quando nós falamos em evolução, nós falamos em crescimento, mas nós falamos também em abundância. Dificilmente uma pessoa que está no processo de transformação, de cura, de gratidão, não essa gratidão piegas que as pessoas ficam falando, mas essa gratidão, né? Quando a gente está aberto para receber a vida com todas as suas infinitas faces, com todas as suas transformações, transmutações. Como fica mais leve caminhar nesse planeta. Como fica mais bonito e mais tolerante quando nós olhamos com virtude. Eu gosto da palavra virtude. Quando limpamos os nossos olhos de memórias e entramos no movimento virtuoso, entramos na virtude de reconhecer aquilo que nós temos de muito bom e naquilo que também temos de muitas dificuldades. A Rafa chegou, já estou chamando, convidando. Então, se vocês têm interesse no tema, vá dando aí coraçõezinhos, vá contando para nós de onde é que vocês são, convidando outras pessoas. Estou sentindo que a Rafa está com dificuldade na conexão dela e eu já chamei. Oi, Rafa, está com dificuldade na sua conexão. Eu acho que a internet aqui está oscilando um pouco hoje, viu? Boa noite, gente. Gratidão imensa por essa oportunidade, Clau. A gente falar sobre a concepção e a gestação consciente é algo tão lindo, né? A gente falar sobre gerar a vida. Rafa, você tá linda, mas tá congelada. A gente só escuta a sua voz, que é muito bonita também. Se vocês recebem as mensagens
meditações da Rafa, meu Deus, a gente vai para outro lugar com aquelas meditações, né? Mas nós estamos ouvindo você bem. Tô vendo a Fernanda, queridona, gravidona, do meu lugar de mãe, a Cláudia, mãezona, chegando. Gente, eu estou aqui em Anápolis, está uma noite linda, não sei onde vocês estão, mas assim, é uma noite tão gostosa para falarmos sobre concepção. Eu gosto tanto dessa palavra, Rafa, concepção, me toca tanto. Vem muito Tá forte ouvindo? quando a gente fala de concepção. Para mim o som tá ótimo, eu estou te ouvindo perfeitamente, pessoal. Falam para mim também como é que tá o som, como é que tá o vídeo. Eu acho que agora estabilizou aqui, viu? Tá travado, Rafa. A gente fica vendo você com aquela bolinha no meio, sabe? Ah, é? É. Depois- E ainda bem, Daqui a Rafa, pouquinho eu acho que vem. eu vou te contar uma novidade. Congelou a imagem, você é tão bonita. Dá um print depois para eu ver como é que tá isso. Que coisa, para mim tá bom. Tem hora que congela a gente tão feia com a boca aberta, né? É... Bom, eu acho que eu vou destravar, então. Eu vou sair e tá normal? Tá voltando? Tem gente que diz que tá sim, o som tá bom. Dá um ok para mim em relação à imagem também, para eu saber, pessoal, se voltou a imagem para vocês. Tá congelada. Clau, eu vou sair e vou entrar de novo então, tá? Ótimo. E nós ficamos aqui, né, gente? Tô só colocando o título aqui, porque é interessante quando a gente publica o título. Eu estou aprendendo agora fixar comentário. Pronto. Então eu disse que eu gosto muito quando nós falamos da palavra concepção. Porque conceber é algo muito grande. E conceber não é só a gestação, é conceber os nossos projetos. Com o que nós concebemos os nossos projetos? Como é que nós concebemos a nossa vida? Como é que nós concebemos as nossas relações? Qual é a qualidade da concepção que a gente transborda para a vida? Tudo isso é concepção. O ato de conceber. Rafa, continua travado, querida. Você está em casa, Rafa? Eu tô em casa. Pra mim tá aparecendo. Agora, Eu não sei se de repente. oi? Pra mim a imagem tá boa. Eu tô aparecendo, tô vendo nítido, só se de repente o envio da Você. imagem. Só que você está congelada, sabe? Essa é a questão. Não, Bom, mas falando. pode seguir falando então. Pode ser, Rafa? Pode ir falando. Ó, a minha internet aqui tá ótima. A imagem não aparece, Rafa. Que coisa. Acho que a minha internet daqui, o interfone também estava com problema, gente. Então, quando o interfone está com problema, quer dizer que a internet ela está reduzida no normal. O meu som está pior. Gente, será que eu vou ter que sair e voltar de novo? Tem dias que a internet oscila Você tá em mesmo, casa, né? Rafa? Eu tô em casa hoje. Ah, sim. O som Ok, melhorou? o som melhorou. Vocês vão dando um Isso, ok o pra som... gente aí, tá? Não, Rafa, não, para mim não melhorou. Melhorou? Bom, Clau, pode Sim. seguir, pode ir falando. Eu estava dizendo, Rafa, que essa palavra concepção, ela é muito vasta. Ela traz a possibilidade de concebermos algo. E creio que no processo de autodesenvolvimento, no processo de cura, nós podemos enxergar qual é a qualidade, com que qualidade eu estou concebendo as minhas coisas. E para conceber, nós precisamos de uma entrega. A mesma entrega que a mamãe teve lá quando nos concebeu. É um gesto de humildade.
né? A concepção, dar à luz a alguém, é, é um ato de humildade, porque quando a gente está gestando uma vida, nós nem pensamos na nossa própria vida. E mesmo que a mamãe tenha tido muitas dificuldades, mesmo que um dia a mamãe tenha nos rejeitado, se nós estamos aqui buscando o desenvolvimento, se nós estamos buscando a cura, é porque tem uma parte da mamãe que foi saudável e que nos ofereceu a vida. Talvez a mamãe nem saiba disso. Talvez ela não tenha essa dimensão, ela nem use essas palavras que eu estou usando, porque ela também estava emaranhada. Agora, a nossa criança, ela um dia assimilou tudo que foi vivido na gestação. E eu estava me preparando, Rafa, você está me ouvindo, Rafa? Tá bem bom o som, tá ótimo. Eu E o estava me vídeo também. preparando hoje, eu estava me preparando hoje e eu gosto muito da Cabala, gosto muito dessa visão do próprio xamanismo. E aí eu abri um livro e estava lendo sobre os alquimistas, como eles enxergavam, como eles enxergavam a gravidez. E foi tão lindo, tão lindo. Olha, eu fiquei tão emocionada, porque eu olho muito para o fenômeno. Se a gente fica preso à fala, nós não conseguimos entender a grandeza. E infelizmente, ou felizmente, eu já fiz as pazes com a minha virginiana, eu gosto ainda de me organizar emocionalmente para as aulas. Porque eu acho, um lado meu, bem professorinha, ainda acha desrespeitoso não programar uma aula, né? Eu vou ofertar algo, eu quero estar... Não que eu não saiba aquilo, eu sei, mas é a minha forma de me conectar com o conteúdo e ofertar isso para alguém. Da mesma maneira, os meus pacientes, eu jamais faço um atendimento sem me conectar à energia daquela pessoa, ao ser superior que tem naquela pessoa, né? Então é o meu jeito de trabalhar. Não é certo e nem errado. É a minha maneira. E na hora que eu abri o livro, falava dos alquimistas, eu fiquei muito tocada aqui, porque para os alquimistas, a gravidez, ela tem 12, a gestação do ser humano tem 12 meses. Tem 12 meses. Olha que coisa interessante. E eles dizem que a mulher, ela engravida, ela entra em ressonância com o bebezinho, com a alma, com o eu superior daquele ser que vai nascer, 90 dias antes da concepção. 90 dias antes, esse eu superior, essa energia, ela se aproxima da matrix, que eles chamam a mãe de matrix. E ele se aproxima da matrix. Então, tudo que a mamãe faz nesses 90 dias que antecede a concepção, essa energia em ressonância com essa matrix já começa a compreender quem vai ser esse ser que vai cuidar dele. Olha que forte. E olha a nossa responsabilidade em cuidarmos das nossas emoções. E para os alquimistas, quando a criança cai, quando ela quebra os ossinhos, é o momento que ela está se liberando dos traumas uterinos. É interessante, né? A gente escutar isso. E tudo aquilo que nós vivemos na Matrix,
tudo aquilo que nós vivemos nesse útero materno, que nós experimentamos como nosso, mas não era nosso. Por exemplo, uma rejeição, a mamãe deu muito vômito e a mamãe estava muito indisposta, né? Muito entristecida. Como é que eu sinto isso? Existe uma relação muito forte das emoções da mamãe com o feto. Muito forte. Quando nós pensamos que até a quinta semana de gestação não tinha um cordão umbilical que nos nutria, por que não tinha? Como é que nós ficamos dentro da mamãe se não tinha um cordão umbilical, Rafa? Nós fomos mantidos pela energia da mamãe. Por um amor em uma dimensão jamais experimentada. Mas, nesse amor, não tinha como selecionar o que era bom e o que era ruim. As emoções da mamãe me afetavam. O que a mamãe ouvia me afetava, me afetava. Hoje, eu comecei um trabalho de pré-natal sistêmico com uma querida, linda, linda, linda. Ela nem sabe ainda o que é o bebê. Ela veio para mim e eu disse assim, coloque bastante música de relaxamento, de reiki, música instrumental. E ela me olhou e disse, pra quê? Ele escuta? Eu falei, claro que ele escuta. A alma dele já está pelo menos a 90 dias próximo de você. Ele já está em ressonância com você. Ele já está vendo o anjo que vai recebê-lo ou a louca varrida que vai recebê-lo. E ela começou a rir, ela ria tanto. Eu dizia, ele já está sabendo, né? E gravei uma meditação de boas-vindas para ela. E eu disse, escuta com profundidade, né? Já vai para o quartinho do bebê, faça a meditação, prepara esse momento, porque assim, é o momento mais importante, porque somos pura energia. Em nenhum outro momento vamos estabelecer esse contato tão profundo com a mãe, tão profundo. Eu tenho uma outra cliente que quando ela não está bem com ela, eu acho tão bonitinho, ela me conta, né, uma cliente de pré-natal sistêmico, ela me conta que ela diz assim, filho, mamãe está triste hoje, mas não tem nada a ver com você. A mamãe está triste porque a mamãe está ansiosa no trabalho, a mamãe está passando por algumas dificuldades com a vovó, com o vovô, com o papai, mas isso não tem nada a ver com você, né? Mas como assim, Claudiane? O bebê escuta, ele sente. Ele sente. Ele sente. E esses traumas da vida uterina, eles são transformados em doenças no mundo adulto. Eles se transformam em doenças. Quantas pessoas adoecidas porque não foram amadas nesse útero, se sentiram rejeitadas. A esquizoidia está muito relacionada a essas pessoas desconectadas do mundo, que vivem no mundo da lua, essas pessoas que não têm energia para terminar aquilo que começa. Quantas pessoas estão emaranhadas nas emoções da vida uterina? Então, fazer exercícios de se conectar nesse momento, né? Como foi estar nesse ventre da mamãe? Um dia eu estive lá. E eu sugiro, gente, eu sugiro assim, sem sombra de dúvida, com todo o amor que eu tenho, que eu já assisti esse filme 2 vezes, assistam 18 Presentes. É um filme Netflix, é um filme que é italiano. Então, assim, nós sempre temos 3 histórias. 3 histórias. Nós temos a história contada pela mamãe, a história contada pelo papai, a história contada pelo bebê. Quem é
que consegue, né? Aquela experiência que esse filme é baseado em fatos reais. Quem é que consegue? Imagina a sorte que ela teve de voltar para o útero e enxergar como era para a mamãe e o papai do útero, porque ela vivenciou toda a experiência. Ela vivenciou tudo, ela estava na barriga da mãe, não é? Olha que coisa mais linda, a gente poder enxergar a história do nosso bebê, do bebê que um dia nós fomos. Nós fomos para o Peru, Rafa, nós fomos para o Lago Titicaca e fizemos um trabalho de renascimento lá. Foi muito forte, muito, muito forte. Então, no renascimento, a oportunidade da gente contar a nossa história dentro dessa mãe, com todos os sentimentos envolvidos, mas compreender que nós já sabíamos quem nós estávamos escolhendo. Não duvide disso. Nós já sabíamos quem é que nós estávamos escolhendo. Então, quando eu fico em paz com a concepção, mesmo com a minha própria concepção, eu consigo parir a mim mesmo. Gente, e quando eu entendi isso, para mim foi a coisa mais rica. A minha matrix, quando eu fico em paz com a minha matrix, né, como ela foi, eu transformo a fantasia. Nós vivemos na matrix da fantasia. Vivemos uma bolha de fantasia. Contamos uma história dramática, essa história ficou muito maior do que a história real. E o pior, vamos repassar essas fantasias, né? Repassar as fantasias. Então, quando eu faço as pazes com a minha concepção, do jeito que ela foi, eu deixo a minha alma plena, porque eu confio que a minha alma sabia o que ela estava escolhendo. Nós achamos que esses personagens que tem dentro de nós, esses aspectos que tem dentro de nós, sombrios ou iluminados, é o nosso todo. Não é o nosso todo. Sabe aquela esposa que briga o tempo todo com o marido? Aquele marido alcoólatra que tortura a esposa? Ele é só um aspecto da sua vida, ele não é a sua vida. E as pessoas sofrem porque elas acham que isso é tudo que elas têm. Porque elas estão emaranhadas na própria concepção, na fantasia que elas criaram dessa existência. Elas transformam numa inexistência algo tão valioso, algo tão profundo. A Fernanda, maravilhosa, está dizendo, somos tantas coisas, tantas mães em uma. Hoje, eu fui fazer um exame, Rafa, do Covid, né? Porque eu estou voltando para a casa dos meus pais são idosos, e claro que a minha filha, que é médica, fica preocupada, porque o meu genro está drenando bastante pulmão de Covid aqui em Anápolis, e a gente fica preocupado, né? Eu tenho que preservar os meus pais. Claro que eu não tenho sintomas nenhum, mas estou fazendo a minha parte. E eu fiquei vendo o quanto a minha filha é parecida comigo. O quanto ela é parecida comigo. Não é a minha neta que se parece comigo. Ficam falando, sua neta é a sua cara. Se vocês verem a minha filha, é a minha cara. E aí, quando eu venho pra cá, nós temos um ritual. Esse ritual é sair para comprar coisas de casa. E ela acaba me dando um monte de presente. Ela gosta muito de prato, de talher, de não sei o quê, de não sei o quê. E agora, né, eu estou, entre aspas, sem casa, porque eu estou na casa dos meus pais. Mas ela conseguiu hoje me levar em uma loja que está entrando 2 pessoas de cada vez. Uma loja linda, maravilhosa. Entra 2 pessoas de cada vez, gente, juro por Deus. Fomos parar nessa loja. E aí ela inventou tanta história, comprou tanta coisa, comprou coisa para eu levar para casa da minha mãe, comprou travesseiro, comprou não sei o quê, não sei o quê. E eu comecei a rir.
E eu disse, Mariana, nós duas juntos somos um desastre, porque a gente gosta das mesmas coisas, né? Então, assim, a nossa ligação é essa, a nossa cumplicidade é essa. E eu disse, e isso desde quando eu fiquei sabendo que você era uma menina. Eu troquei as coisas de casa, os pratos, eu comprei, porque eu tive 2 meninos e depois tive uma menina. Eu mudei todo o quarto, foi a primeira vez que eu fui fazer um outro quarto diferente, porque os meninos, eu tenho um filho, eles têm diferença de 1 ano, os 2 meninos. É claro que o segundo herdou muita coisa do primeiro, né? Então era a primeira vez que eu ia colocar um quarto cor-de-rosa, comprar pratinho cor-de-rosa. Eu disse, Mariana, como eu te influenciei, como eu te influenciei, né? E ela comprou almofada, e comprou não sei o quê. Eu falei, Mariana, olha, eu vou falar desse tema hoje. Até tinha convidado ela para fazer a live comigo, que ela ama, né, esse atendimento. Ela ficou muito tempo em postinho, trabalhando com gestantes. Mas aí a Cecília está dormindo, não foi possível, é o horário da Cecília dormir. Mas olha quanto nós influenciamos, não é? Como nós influenciamos. E até no cuidado, né? Eu vejo quanto ela se parece comigo no cuidado. Então, essa é a nossa capacidade. O que nós concebemos? E eu costumo dizer, Rafa, que é assim, qual é a história que eu estou deixando de contar de fato? Essa história que eu conto da minha concepção, do ventre da mamãe, será que ela é real ou é uma fantasia minha? Sabe? Tirar os véus da ilusão. E se lá atrás a mamãe realmente não estava disponível, se a mamãe estava desempregada, se a mamãe foi abandonada pelo papai, né? Tem um destino que é muito maior do que o desejo dela. Se a mamãe precisou me dar para uma adoção, ainda tem um destino que é muito maior que o desejo dela. Muito maior. E se ela me autorizou respirar nesse planeta e me entregou para adoção, essa mamãe, ela foi nobre. Porque com toda a dificuldade emocional dentro dela, ela ainda conseguiu fazer algo por mim. E não desmereçam. A sua alma sabia que tipo de mamãe você teria. E não confunda os seus aspectos difíceis com o que tem no interior da sua alma. Né? E a Fernanda está dizendo que ela pensa muito, né, nos impactos do Covid para o Gael. Eu também penso nos impactos do Covid para minha neta, que está desde a pandemia sem sair de casa. A coitadinha, gente, eu vou com ela no elevador. Quando eu abro a porta que ela vê o elevador, ela acha que é um avião, ela fica louca. Amada, imagina Ela só. fica maluca. Louca pra sair? Aí eu fico dando voltinha no elevador. É um prédio pequeno, aí eu boto ela no elevador e fico, né? Mas essa geração também está preparada, Fernanda. Né? Esses espíritos estão vindo cada vez mais amparados. Então, não deixe, né, a grande história para trás. Ela precisa ser contada também. E a grande história que nós não enxergamos, que vem lá do útero da mamãe, é a vida que ela nos permitiu tomar. É a vida. Mesmo que ela não tenha dado esse nome de amorosidade, de afeto, não é? Ela deu tudo que foi possível. Ela deu tudo que foi possível. Agora, como adulto, é responsabilidade nossa transmutarmos esses registros, transformarmos esses registros. Não é? Essa é a nossa obrigação. Essa é a nossa obrigação. Não é da mamãe. Porque a mamãe, ela fez o que ela podia já.
Agora, se eu ficar paralisado, transferindo a responsabilidade dos meus traumas, das minhas doenças, das minhas dificuldades para esse momento e para essa mãe, eu estou na vítima. Como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso enxergar a história que eu preciso de fato contar? Como é que eu posso me conectar à história que eu devo transmutar? E às vezes eu posso derramar lágrimas por ela. E às vezes, não é? Eu tenho que constelar a minha história. E às vezes eu tenho que ir lá e fazer um renascimento para que esses impactos me liberem, mas sem drama. Quando nós estamos buscando a solução, nós minimizamos os dramas. Buscar a solução é ressignificar os dramas. E a gente fala tanto de ressignificar, né, Rafa? Vou deixar você falar um pouquinho. Sabe, Clau, é tão lindo esse assunto, ele é tão apaixonante, que quando a gente fala de concepção, a gente olha a ressonância de todo o assunto. A primeira parte quando eu parei para estudar, para relembrar algumas memórias de concepção da ciência do início da vida, eu voltei lá para uma história de 25 anos atrás, que é de Hallett, que é um grande cientista americano, que ele pesquisou 194 casais na pré-concepção. E esses casais que eles estavam se organizando, se trabalhando para ter um filho, olha que lindo que aconteceu em comum com eles todos. De alguma forma ou de outra, todos eles tiveram algum tipo de experiência em relação a esse bebê que estava vindo, que ainda não foi concebido, mas já estavam sentindo a ressonância da alma dele. E teve relato de um casal tão lindo, que eles recém tinham feito amor, estavam ali conversando, e de repente a esposa falou para ele: "Você viu?" E ele pensou: "Meu Deus, eu sou meio esquisito, volta e meia eu vejo algumas coisas, mas eu vou ficar quieto porque eu não quero deixar ela em pânico." E aí ela disse: "Você viu?" Ele: "O quê?" "Um raio de luz." Os dois tinham visto, logo após fazer um amor, um raio de luz dentro do quarto. E naquele dia houve a concepção do filho dele. Então, de alguma forma, como foi falado, o casal ele sente quando essa alma chega. E é tão lindo quando a neurociência, quando a epigenética, quando a ciência traz, de fato, comprovações científicas, porque são tantas as pessoas, são tantas as medicinas que ainda duvidam da força que tem nesse período dos 3 primeiros meses. Gente, há mais de 30 anos é comprovado cientificamente o quanto a importância de, desde antes da concepção até o primeiro trimestre, o quanto afeta emocionalmente para o resto da vida nós adultos. Então, essas memórias que a gente traz desde antes da concepção, enquanto óvulo e enquanto espermatozoide, ali são células que já trazem na sua unidade memórias de um pai, memórias de uma mãe, e o quanto isso somatiza na unificação. E quando eu falo de concepção, gente, como a Cláudia falou, nas primeiras semanas não tem o cordão umbilical. E qual que é o primeiro órgão que se forma num corpinho? Qual é o primeiro órgão? É o coração. Olha, eu me emociono falando isso. É o coração. Por isso que é tão forte quando a gente fala em coerência cardíaca. É tão forte quando a gente fala em falar com o coração. Porque é aqui no centro aonde a gente foge do ego e a gente retoma lá para nossas memórias mais primitivas, que é de conexão. Quando a gente fala de coerência cardíaca, a gente volta lá para o nosso período natal, antes mesmo de ter a escrita, antes mesmo de ter a fala, onde a primeira língua
Eu gosto de falar isso porque a gente retoma das nossas memórias mais primitivas mesmo, no início, lá do tempo das cavernas, onde não falavam. Vocês não estão conseguindo me ver, mas vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá ouvindo bem. Às vezes dá algumas falhas, mas dá para ouvir. E realmente a Rafa não consegue ficar com a imagem. Algumas pessoas entraram agora, tô vendo, mas nós estamos conseguindo ouvir, Rafa. Ah, então tá bem. É isso que é importante. Eu estou preocupada com a imagem e com o som, mas vão me dizendo como é que tá para vocês, tá bem? Então tá ótimo. Gente, então a ciência do início da vida, ela traz toda a consciência de como vêm os nossos primeiros sentimentos, de como se transformam as nossas primeiras memórias, que vêm desde antes da concepção. Então nós somos seres únicos, que a gente já traz memórias de um pai, memórias de uma mãe, e é por isso que é tão lindo, é tão transformador. Deveria ser obrigatório no consultório ginecológico obstétrico de fazer essa preocupação, de ter essa leitura do próprio casal, conseguir ver o que eu posso limpar de mim para poder ter um ser, para poder ter uma multiplicação de mim, de onde que eu posso liberar esse serzinho que está vindo. Hoje, Rafa, você está falando, olha que coisa linda. Hoje, esse casal que eu comecei a atender, essa gestante, ele quis participar também. Ele tá fazendo um trabalho junto, o pai. E aí ele disse assim, olha, porque assim, se vai limpar o campo dela, se vai limpar todos os registros dela, precisa limpar o meu também, né? Eu quero esse bebê livre desses enroscos todos. Olha que lindo. É maravilhoso, gente, é uma responsabilidade com o futuro, é uma responsabilidade com o amanhã. Quando a gente olha para esse serzinho, para essa gestação que está vindo, para esse novo ser humano, com responsabilidade. Não é que você vai colocar ele numa bolha e proteger ele de situações. Não é que ele vai deixar de sofrer, não é que ele vai deixar de chorar, mas o quanto que você vai liberar a geração do teu filho e as próximas gerações quando você olha com amor. O que do meu lugar eu posso fazer enquanto concepção consciente que eu posso liberar o meu filho? Então, quando um casal olha junto para esse lugar, olha a infinita possibilidade que dá de cura, que dá de liberação para essa criança fazer por você, para ela não olhar tanto com os olhos da mãe, tanto com os olhos do pai. Deixa eu citar um exemplo. Tem um livro maravilhoso que eu gosto muito de Bert Hellinger e de Sophie Hellinger, que é o Olhando para a Alma das Crianças. É um livro maravilhoso que ele fala muito de tantas histórias, desde de problemas mentais, de problemas físicos ou de transtornos, do quanto isso está ligado no amor cego das crianças, né? Do quanto as crianças servem ao pai e à mãe por conta daquele primeiro trimestre de gestação. É nesse primeiro trimestre, muitas vezes, que se cogita a possibilidade de um aborto. Ou vem aquela insegurança da mãe, será que eu vou dar conta? Então, nesse livro conta uma história que é muito linda, que com frequência a gente recebe tantas histórias de lealdades de filho, de amor cego, né? E o Bert conta que ele recém tinha feito a constelação de uma senhora que perdeu um filho de suicídio. Então, na constelação apareceu a dinâmica que aparecia, a dinâmica que se mostrava a respeito desse suicídio. O que levou essa criança a se matar? E um dia antes dessa criança se matar, a mãe havia falado durante uma refeição que estava esperando o quinto filho. Só que ela estava falando que ela estava grávida novamente, em meio a prantos, em meio a choro, em meio a sofrimento. E isso remeteu lá de quando a mãe engravidou dele, ligou a memória, a gatilhos mentais lá de quando a mãe trouxe ele para a vida, que foi uma gestação complicada, que foi uma gestação sofrida, de quase que eles se perderam.
tanto no parto quanto na vinda no nascimento, né? Que no dia seguinte essa criança se matou. Então, internamente, ele disse, eu abro espaço para você, meu irmão. E esse amor, essa lealdade do filho em relação aos pais, leva à morte. Porque é dessa forma que ele consegue contribuir com a família. Então, olha quantas histórias que se criam dinâmicas de deixar de pertencer pelo amor cego. Então, são tantos os sentimentos que a gente tem hoje, sem inseguranças, às vezes enxaquecas, às vezes perturbações, que a gente não viveu porque a gente trouxe lá da nossa primeira fase de gestação ou durante uma experiência intrauterina. E é muito incrível quando a gente consegue olhar para isso tudo de outro lugar e dizer como que eu posso sentir diferente? Como que eu posso olhar para isso e ressignificar o amor que adoece? Pode falar, Cláudia. Inclusive, Rafa, eu comecei a live, antes de você entrar, falando que quando nós estamos conectados com essa experiência da vida em sua plenitude máxima, né? Nós somos abundantes. Não é que nós somos abundantes porque fazemos meditação, ou porque deixamos de comer carne vermelha, ou deixamos de... Não é nada disso. Nós somos abundantes porque nós fomos limpando essas memórias. Nós fomos transmutando essas memórias. Por quê? Você estava falando dos 3 primeiros meses de gestação. É tão forte essa experiência no útero materno que nós podemos ter problemas, inclusive financeiros, sim, devido a essa rejeição. Então, eu não sou merecedor, eu não mereço estar aqui. Eu atendi um cliente, Rafa, ele ia fazer um exame cardíaco muito importante. Ele estava indo para uma cirurgia cardíaca. Eu não me esqueço disso. E eu fui aplicar uma técnica do DNA avançado, fui tirar cordões nele. E aí, ele deitou na maca, eu comecei a tirar os cordões, eu não consegui passar para o 3º chakra. Quando eu cheguei no 2º chakra, ele disse assim, eu falei, qual que é o sentimento? Fiz uma constelação no corpo dele, falei, qual que é o sentimento que você tem aqui? Ele disse assim, eu não mereço estar nesse mundo, não era para eu ter nascido. Eu não mereço, eu não mereço. E eu falei, me conta um pouco a sua história. E ele me contou que ele era o 9º filho, a mãe tinha perdido uma menina anterior a ele. Essa mãe estava muito enlutada, perdeu essa menina com 4 anos de vida. A mãe não tinha um olhar, ela não curtiu a gravidez porque ela estava no luto e no medo, porque a menina morreu com mielodisplasia, um tipo raro, né, de leucemia. E aí, ele, olha só, ele não conseguia, ele ganhava o dinheiro e perdia, ele não se achava merecedor, ele não se achava boicota, abundante. Né? Ele se boicotou inteiro. Por quê? Tava na memória uterina, como eu posso ser o 9º filho da mamãe? Como e eu ele posso dizia para mim, como eu posso crescer? Ele dizia, eu não me sinto no direito de pertencer. Foi demais. A minha mãe não queria ter tido nenhum filho. Acho que ela queria ter tido só a minha irmã, que ela perdeu. E era toda a dinâmica dele. Sabe? A dificuldade de reter o dinheiro, de ganhar o dinheiro, de entrar numa relação, de amar, de se abrir para o amor, tudo no período da gestação. Tudo que ele viveu, tudo que ele sentiu, tudo que ele viu de lágrimas no olhar dessa mãe, de luto no olhar dessa mãe. Então, olha o quanto afeta a vida adulta, essas memórias lá da primeira infância. Da concepção. Já pensou? Da concepção, desde antes da concepção. E aí muitas mães me perguntam também, Rafa, mas como que eu faço? Se eu tive um susto, se eu tive um assalto, como que eu consigo ressignificar? A Cláudia disse, já deu uma palhinha de como é que pode ser feito isso, né?
dizendo que não tem nada a ver com a criança, essa é a história dele. Você pode liberar o teu filho, eu te libero para você ver com os teus olhos, não tem nada a ver com você, esse assunto da mamãe. Então, na fase REM também, depois que a criança nasce, né? Fase REM, 15 minutinhos depois que a criança nasce, você vai lá no ouvidinho. Gente, eu já curei febre de 40 graus dos meus filhos. Eu já curei cólica só de ir lá no ouvidinho e passar para ele informações do coração. Muitas vezes, aquela dor que a criança sente, principalmente a dor do crescimento geralmente está muito envolvida com as dores que a mãe passou no primeiro trimestre de gestação, ou também quando ela perdeu um filho antes da gestação. Então, é tanto o sofrimento que a mãe passou, o medo de perder, que esse filho não se sente na autoridade, no direito de crescer. Então, muito responde à dor do crescimento devido àquela história, àquela memória que passou antes. Então, são tantas as possibilidades de ressignificação que a mãe, ela tem um poder de cura fantástico. Fantástico. E isso tá com você, é nato da mulher. Rafa, quantas depressões estão relacionadas com a mãe enlutada? Eu atendi uma paciente que perdeu 3 bebês. Era o sonho da vida dela ser mãe. No terceiro, ela teve um surto. Ela não queria deixar Ela pegou na mão o feto, ela não deixava ninguém tirar da mão. Ela falava assim, olha, eu cheguei a pensar em engolir para ver se ele entrava no meu útero de novo. Ela teve um surto. E ela tem uma criança, hoje ela tem um filho mais velho, e esse filho começou a se cortar, se mutilar. Sabe? Com 6 anos de idade, ele começou a se mutilar. E aí ela levou ele para fazer uma constelação, e ele olhava para o desespero dela em todas as gestações. E eu falei, como foi a gravidez dela? Ela falou, imagina, até o 5º mês eu fiquei louca, eu ficava maluca, eu ficava o tempo todo verificando se tinha sangramento, se não tinha, fazia todas as ultrassons que eu podia, fiquei surtada. Pra ter certeza que ele estava vivo, né? Para ter certeza que ele estava vivo. E por que ele se cortava? Era o momento que ele tinha certeza que ele estava vivo. Uhum. Foi muito impactante tratar aquela criança. Muito, muito impactante. E a dor da mãe. Era o momento que ele via que ele estava vivo. Ele sentia a dor. Né? Conectado ao luto dela. A morte, né? A dor daquela mãe. É bem pesado, bem profundo. É profundo. E olha quanta dor que a gente tem possibilidade de ressignificar. Então é maravilhoso. Gente, e o que é ressignificar, Rafa? Não é que você vai deletar da cabeça isso, mas é encontrar um bom lugar no coração para o que foi. Muitas vezes a gente olha para uma dor como se nós fôssemos o culpados, como se nós fôssemos a razão daquilo ter acontecido. E não é. A dor de uma mãe é de acordo com as suas próprias histórias, de acordo com o seu próprio luto. Nunca é o filho o culpado. São as próprias dores da mãe. Então, quando um filho consegue olhar para essas dores que uma mãe passou, do seu lugar de filho, ele tem uma possibilidade de se abrir para a vida e muitas vezes poder olhar para o amor de um pai, tomar o amor do pai do lugar de filho. Porque muitas vezes também um filho não se acha no direito de olhar para um amor do pai porque não está olhando para o pai, está olhando para o marido. Aquele blá 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 da mãe falando, porque teu pai é isso, teu pai... Ela não está falando do pai, está falando do homem dela. Então ali também a criança tem a possibilidade de ganhar a força que vem através do pai e seguir para a vida com os olhos dele. Ontem mesmo eu atendi uma cliente que foi muito lindo. A gente fez a constelação dela a respeito Foi uma constelação fluvial. A constelação, a bonequinha dela, a representante dela na água, estava de um lado, coladinha no pai, casada com o pai, e da mãe estava completamente no outro, por conta de um aborto também que aconteceu. Então,
Muitas histórias aconteceram ali, não vai dar tempo de contar, que a gente tem um recadinho para dar para vocês ainda. Eu nem sei as Resumindo, horas. Que horas são, Rafa? é 10 para as 9. Aham. Deixa eu ver aqui. Eu não quero sair da tela, mas acho que é 10 para as 9, se não me engano, 9 para as 9. Então, resumidamente, ela não conseguia olhar, o rostinho dela estava tampado para a mãe, completamente tampado. A história foi tanta porque esse pai, ele perdeu a mãe dele quando ele era muito novo. E ele teve que cuidar dos outros 5 irmãos. E o pai dele ficou doente logo na sequência. Ele era o filho mais velho. Então, o sofrimento dele e a raiva desse pai... Tá certo o horário? Então tá bom. Então, esse pai, ele sentiu uma raiva tão grande da mãe por ela ter ido embora, e ele teve que tomar conta dos irmãos, tomar uma postura ou tomar um lugar que não era dele, e logo em seguida o pai também morreu. Então, olha que pesado o destino desse pai. Então, por amor ao pai, essa filha se fechou completamente para o amor da mãe. Então, a filha tomou as informações do pai, o amor cego, antes mesmo da concepção. Olha que forte. E depois o que aconteceu? Durante o movimento de constelação, a cliente foi sentindo um amor, quando ela foi sentindo a permissão do pai para olhar para a mãe, tanto que ela não se autorizou nem a amamentar. Ela empurrava a mãe quando ela nasceu, gente. Então, olha o quanto isso é forte num bebê. A fidelidade, ela vem desde antes do seu nascimento ao nascimento. Como o filho A vai Denise viver? fez, a Denise fez uma pergunta muito interessante. Quando os pais se suicidam, como o filho vai viver? É uma reconstrução. É um destino pesado, né? Como o filho vai viver? A culpa não é do filho, primeiramente. Então, quando esse filho, de que idade que ele tem? Qual que é a forma que ele olha para a vida? Então, é muito delicado quando você tem um destino pesado desses, da pessoa abrir a consciência e se permitir olhar para a vida de uma forma diferente, olhando para o pai, para a mãe, para aquilo que foi possível ele receber enquanto vida, e só pelo fato dele estar vivo, a vida já deu certo. A vida já deu certo. Não tem nada a ver ele com o destino do pai e o destino da mãe. É muito forte isso. E quando esse filho ele não consegue encontrar um bom lugar no coração, é que a raiva do pai e da mãe terem tirado a própria vida é maior do que o amor. Então ele primeiro precisa cuidar dessa raiva. É muito forte. É uma trama, né? É uma conexão de destinos. Estão todos envolvidos. Uhum. Estão todos envolvidos. Gente, esse assunto tá tão maravilhoso, eu tô com vontade de ficar aqui, ó, tricotando e tricotando com vocês. Vão deixando as perguntas para nós no direct. De repente a gente faz uma próxima live com o mesmo assunto na próxima Sim, semana, né, Cláudia? sim. Porque esse assunto é tão maravilhoso. Eu gostaria muito de fazer um movimento sistêmico. Nós estamos encerrando, mas quem tiver disponível para fazer esse movimento, nós podíamos voltar e fazer. É 5 minutos, é bem rápido. Eu queria muito dar esse movimento para vocês entenderem algo muito precioso. Se vocês quiserem voltar, vai colocando aí que topa voltar, eu volto com vocês. Ah, queremos. Sim, sim, sim. Rafa, quer passar o recadinho nosso? Sim, gente, maravilhosas. Então, assim, eu e a Clau, nesse próximo mês de julho, inicia dia 7, a gente já vai derrubar não, né? A gente já vai fazer uma nova transmissão. Dia 7 de julho, começa um treinamento fantástico, ser terapeuta, são novos caminhos, e a gente vai passar ferramentas fantásticas para o atendimento online. Então, gente, quem trabalha como terapeuta, coach, psicólogo, psiquiatra, pedagogo, inteligência emocional, e quer também saber ferramentas
para o autocuidado, vai ser fantástico, vão ser 3 encontros maravilhosos, gravados no Hotmart, os vídeos, e vão ter trocas, vão ter possibilidades de um treinar com o outro. Vai ser riquíssimo, vai ser lindo. Então, quem tiver interesse em saber mais, chama a gente no direct, começa dia 7 de julho, as inscrições já começaram. No primeiro módulo vai ser só sobre o ser terapeuta, a postura do terapeuta, da prosperidade. Daí a gente vai entrar nessas informações da própria concepção, né? Da própria nutrição do terapeuta, do cuidador, de quem está a serviço da vida. Então vai ser fantástico mesmo. O segundo módulo. Posso falar só uma coisinha rápida, Rafa? Nós vamos falar do cuidado físico, energético, emocional do terapeuta. Né? Nós vamos dar ferramentas. Esse curso, gente, esse treinamento é um treinamento. Não é um treinamento onde a gente vai ter só teoria. As aulas vão ficar gravadas, mas vocês vão ter muita ferramenta para trabalho. Inclusive, nesse módulo Ser Terapeuta, vocês já vão ter várias ferramentas para se conhecerem, se trabalhar. Porque, assim, a gente acha que está resolvido, mas não está. Quando nós encontramos um cliente que tem uma história muito parecida, como é que nós entramos nesse processo de transferência e contra-transferência? E se a gente faz esse processo, todos nós fazemos, como é que nós evoluímos com esse cliente? E nós vamos falar também das nossas dificuldades de sermos merecedores. Então, como é que eu cobro uma sessão? De que maneira eu faço essa cobrança? O que eu estou ofertando? Eu oferto muito mais, eu oferto muito menos? Então, a gente vai ver tudo isso dentro dessas 3 dinâmicas: consciência pessoal, física, consciência emocional e consciência energética. E depois, Rafa, qual que é o próximo módulo? No módulo 2, a gente vai entregar ferramentas para trabalhar no manejo com a família, com o casal. Então, vai entrar a pré-concepção, a concepção consciente de como que o casal pode se cuidar, pode ressignificar, para poder ter um filho mais livre para olhar a partir do lugar dele. Então, são ferramentas para trabalho online e pessoal também, para cuidado com família e casal. E no módulo 3, é resumido, tá, gente? Então, depois a gente vai passar o tópico para vocês direitinho. Podem entrar no Insta da Clau, no meu Insta, que lá já tem as informações também, tá bem? Quem tiver interesse, chama no direct. No módulo 3, vai ser para ferramentas de atendimento online. Então, desde cartas sistêmicas, como que você pode utilizar essas falas de resolução, de intuição, de direcionamento para abrir a tua visão. Então, vão ser várias ferramentas para atendimento individual que a gente vai entregar no módulo 3, muito profundas. E o mais lindo de tudo isso é que cada uma das ferramentas que a gente vai entregar, tanto para a autogestão emocional, quanto para o atendimento ao cliente, quanto para o atendimento individual, é para entrar aonde que é o essencial, aonde que eu posso ser mais pontual. E isso é através daqui, ó, da coerência cardíaca, que é para a gente voltar para a nossa forma de nos comunicar com nós mesmos antes de qualquer coisa. Então, tá muito especial, tá incrível, tá maravilhoso. Quem tem interesse em saber mais, chama no direct. Clau, eu acho que então a gente pode falar. Encerra agora. Nós podemos encerrar agora e voltamos para o movimento sistêmico, quem sentir vontade de fazer, ok? Então a gente sai todo mundo e quem quiser, nós já voltamos agora e fazemos 5 minutos só. Eu vou demorar 5 minutos no movimento. Nem 5, gente. É menos, ok? Porque Fechou? eu quero entregar isso para vocês também. Ok. Todo mundo sai e volta, tá bom? Combinado? Sai e volta. Beijos. Beijos.